Estamos de volta com mais um episódio do Pode Negociar. Eu me chamo Samantha Valente, sou a host do programa e mais uma vez tem ao meu lado o Dr. Rodrigo Freitas. Só que dessa vez temos uma novidade super especial para contar. O Dr. Rodrigo Freitas está lançando seu primeiro livro chamado Envelhecendo Sem Dor. Então eu quero começar sabendo dele. Quais são as expectativas para esse novo projeto? O que você espera desse livro Envelhecendo Sem Dor? Vamos lá, Samantha. Então, assim, o Envelhecendo Sem Dor, na verdade, traz muitas expectativas, né? É um projeto novo, é um desafio. Só que ele não nasceu do nada, né? Ele não veio da noite para o dia. Ele vem já de um tempo em que a gente vem anotando de uma forma não muito profissional capítulos sobre a nossa experiência em relação a tratar pessoas de 20 anos de saúde, né? E o Envelhecendo Sem Dor é uma proposta, né? É um pensamento. É claro que a gente tem uma utopia, dificilmente alguém vai envelhecer sem sentir nenhuma dor. E eu acho que o título do livro é exatamente para chamar para essa dúvida. É possível isso acontecer? Não é possível? Mas o Envelhecendo Sem Dor, ele nasce desse propósito. Então, ele nasce de uma experiência de um profissional de 20 anos tratando pessoas da terceira idade, né? Pessoas que estão na transição, que estão num processo de envelhecimento. E aí a gente traz toda a nossa experiência para dentro desse livro. E o que faltou, na verdade, o que na verdade vinha faltando era coragem. Coragem para isso acontecer, porque sempre foi uma vontade minha disso acontecer. Como todo mundo sabe, minha mãe é professora de português e literatura, então a leitura, a escrita sempre foram paixões que eu sempre tive. Eu sempre gostei de ler. E escrever, um pseudo-escritor, né? Rascunhava lá algumas coisas e as coisas aconteciam. E eu tinha muitos rascunhos, eu tinha muitos capítulos soltos e eu precisava ajustar isso tudo para o tema, para organizar o Envelhecendo Sem Dor. Então, o Envelhecendo Sem Dor, ele vem dessa proposta de 20 anos de experiência de um profissional da área de saúde que está acostumado a trabalhar com esse nicho populacional. Eu sempre brinco que as minhas paixões são os contrastes, né? Então, eu tenho minha vida dedicada, boa parte dela aos atletas de alta performance e ao pessoal de terceira idade e de transição, que eu tenho um carinho enorme, e nasce aí o Envelhecendo Sem Dor. Agora, pegando essa questão do tema de envelhecer sem dor, a gente sempre fala aqui no programa, em todos os episódios, sobre essa questão de criar e não negociar memórias. Tem relação com isso? A gente conseguir envelhecer faz parte de criar mais memórias? Como é que você entende essa questão do tema em si, a escolha desse tema? Samantha, sem dúvida, né? Porque não negociar memórias é você estar presente na maior parte do tempo, vivenciando essas memórias. E vivenciar essas memórias com sofrimento, com dor, com incapacidade funcional é muito difícil, né? E o livro, ele vem não para ensinar ninguém, porque eu acho que é difícil você ensinar a melhor maneira de envelhecer, mas dicas, né? Orientações de como você conseguir vivenciar essas memórias com mais idade, com mais funcionalidade. Eu acho que a nossa maior preocupação hoje, e eu vejo isso dentro do meu consultório, dentro dos meus atendimentos, na verdade, é o idoso ser funcional, ele não perder função. E como vivenciar memórias com dor, né? Vivenciar memórias com incapacidade de poder levar um neto, uma neta à escola, a uma brincadeira, a poder
ter aquela energia, né, de você conseguir fazer coisas, ou mesmo que você não queira, ou que não possibilite, por, enfim, certas ocasiões da vida, estar com os netos, mas que você possa estar passeando com mais funcionalidade. Recentemente, eu comecei a direcionar o meu olhar, isso é muito legal a gente estar falando sobre isso, para ver, né, a população com mais idade nas viagens. E aí é um pensamento, né, que todo dia a gente, pelo menos o meu algoritmo do Instagram, então aparece aquelas frases, você passa a vida buscando dinheiro, depois você gasta o dinheiro que você buscou com trabalho, será que vale a pena? Enfim, essa dicotomia que todo mundo fica pensando todo dia. E aí eu comecei a observar de uma maneira um pouquinho mais precisa, com outro caráter, essa população dentro das viagens, dentro dos passeios. Então imagine você que boa parte da população, ou acho que a maior vontade de todos nós é a gente trabalhar, cada um conseguir as suas conquistas, mas que isso tem, pelo menos na minha geração, essa geração, isso é um papo novo, que eu acho que a geração nova agora vem diferente. E a minha geração anterior, de no final da sua aposentadoria você viajar, você aproveitar a vida, você cumpriu ali, né, entre aspas, com o papel da formação dos seus filhos já estão encaminhados, e aí você quer aproveitar. E aí é que é o grande problema. Por quê? O que eu vejo? Eu vejo uma preocupação muito grande, porque a gente está falando aí dos 60 e poucos, 65, 62, 60, em que o filho está tomando já uma formação, está no término da faculdade, da universidade, muitos já estão casados, já saíram de casa, e as dores começam a aparecer. Os probleminhas começam a aparecer, e esses problemas começam a levar uma preocupação muito grande para saber sobre sua funcionalidade. E a gente vê isso nas viagens. A gente vê porque, infelizmente, isso é muito legal de ser dito, porque não é só no caráter nacional, não. Internacional também a gente acha que lá fora vai estar tudo preparado para o idoso. Lá fora... E não vai estar, não. Tem escada. Geralmente os lugares melhores para se chegar tem escada. O elevador não dá para todo mundo. O fluxo de pessoas é um fluxo muito grande. Há necessidade de você ter força para você poder andar isso e chegar. Então, assim, é importante que hoje a gente pense, mesmo quem não chegou na terceira idade, quem está ali com seus 40 a mais, que eu acho que até os 30 a mais, ninguém pensa nisso, né? Mas a partir dos 40 a mais a gente começa a pensar um pouquinho melhor na nossa terceira idade, que está ali, está apontando para a gente ali. Como que a gente vai chegar? Né? Como que a gente quer chegar? E é aquela história. Eu acho que nesse momento é o momento da tomada de decisão. Se a gente não tomar uma decisão correta, Samantha, se a gente começar a empurrar isso aí com a barriga, o resultado talvez lá na frente não dê tempo suficiente da gente conseguir resolver, e o nosso envelhecimento vai ser um envelhecimento com muitas dores, com muita incapacidade funcional, com muita dificuldade da gente conseguir fazer as coisas que a gente tanto sonhava, que a gente tanto buscou, que a maioria das pessoas idealizou para o terço de vida dos 50 a mais, dos 60 a mais, enfim, eu acho que é esse o pensamento. E o Envelhecendo Sem Dor, ele vem como uma boa base aí de orientações, de dica, para falar sobre o envelhecimento com mais qualidade de vida. A gente tá pegando essa questão justamente que você falou, sobre a idade de começar a pensar nisso. Às vezes as pessoas começam a pensar quando já sentem alguma coisa. O ideal seria, o velho ditado, né? Melhor prevenir do que remediar.
O livro tem uma linguagem muito simples. São para pacientes, né? Não é pessoas leigas, não é a área técnica médica que vai ler isso. E aí a gente tem, dentro do livro, dicas práticas que as pessoas possam usar isso no dia a dia de forma prática e efetiva para começar? Então, essa é a ideia, né? A ideia é exatamente essa. A ideia é... Esse livro, ele não tem um conteúdo técnico, não tem uma linguagem mediquês, ela tem uma linguagem simples, tranquila, bem humorada em muitos momentos, né? É claro que tem algumas passagens ali que eu modifiquei, criei uns personagens porque eu não poderia dar nome, mas é exatamente isso, transmitir de uma maneira fácil, de um entendimento simples, sobre dicas, sobre orientações em relação à questão do envelhecimento populacional, do nosso envelhecimento. E uma coisa interessante que eu acho também legal da gente estar comentando é o seguinte: eu não sou psicólogo, não tenho nenhuma formação, mas ao longo da minha formação médica, a gente tem cadeiras dentro da formação, tanto dentro da fisioterapia quanto dentro da medicina, de psicologia. Então, até mesmo porque dentro da nossa formação, por exemplo, como médico, muitos desenvolveram a vontade de serem psiquiatras, então precisam ter a experiência antes com a psicologia, com a psiquiatria, enfim. E hoje a gente vive dois problemas que são os problemas osteoarticulares na idade, né, e também os problemas, os distúrbios psíquicos, enfim. E a gente comenta algumas dicas baseado muito na minha experiência médica, de saúde, de como a gente conseguir administrar melhor essa nossa mente, esse nosso pensamento. O idoso, naturalmente, ele tem um pensamento que, na verdade, é uma dificuldade de conceber uma vida que mudou, né? Então, vou trazer para minha vida. Minha vida graças a Deus, é uma confusão muito boa. Então você tem aquele entra e sai de criança, você tem final de semana tem a festinha do amigo X, Y, Z, e tem que estudar para a escola, olha a prova disso, a prova daquilo, a prova de matemática, a prova de inglês, tem que fazer isso, enfim, é uma agenda mega ultra lotada. E essa agenda mega ultra lotada, a gente tem que se preparar que com o passar do tempo ela começa a diminuir. E isso eu falo já até com olhar e tento trazer muita coisa do que eu botei lá para mim, porque é uma preparação do tal da síndrome do ninho vazio. E isso a terceira idade vive, né? A minha filha vai casar, vai sair de casa, contra a minha vontade, mas vai acontecer isso. Enfim, então ela vai casar, ela vai sair de casa e essa rotina vai mudar. Essa rotina vai mudar e essa rotina ela vai ser bem mais tranquila do que agora. E é nesse momento que, vamos fazer aqui uma exemplificação. Imagina a gente estar com dor no joelho, dor no quadril, dor na coluna. E aí a gente tem o nosso filho, a nossa filha, nosso cristalzinho que saiu de casa, tá correndo atrás da sua própria vida, do seu desenvolvimento. A gente está ali sozinho e com tudo isso. Uau, que desafio. Que desafio da gente estar passando tudo isso e conseguir olhar para a vida com, poxa, é assim mesmo, vamos embora, vamos levando. É difícil, não é um processo fácil. E às vezes, pela correria do dia a dia, a gente acaba não tendo esse olhar mais atencioso, com maior preocupação para isso. Então, é aquela história... o idoso, ele quer sempre falar. Às vezes ele só quer falar. Então, às vezes, numa consulta, como eu sempre falo, uma consulta, quando a gente tem uma pessoa com mais idade, a primeira coisa é deixar ela falar. E a gente, infelizmente,
vi alguns profissionais cerceando isso, limitando. Não. E às vezes ele só quer falar. O falar para ele já é um ganho enorme, porque ele vem com tanta coisa para ele poder jogar para fora, para ele poder... E aí, mesmo você, médico, ortopedista, cardiologista, enfim, ele tem que pelo menos escutar isso. Eu não sou terapeuta, eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, mas eu trabalho com uma população que eu preciso pelo menos escutar. E eu acho que o livro, ele tem muito desse suporte, de como a gente entender esse momento, de como a gente passar esse momento, de como a gente se preparar para esse momento, que eu acho que vem muito com o que você perguntou. Então é um livrozinho de cabeceira que vale a pena a gente ler e depois, pelo menos eu, né, moda antiga, não estou ainda... dar uma marcadinha ali e olhar e reler algumas coisas que a gente viu de maneira mais interessante. Eu acho que essa é a ideia da gente estar conseguindo contribuir de alguma forma para que a gente possa estar envelhecendo com mais qualidade, tanto física quanto mental. Você já deu até um spoiler de que mudou o nome de alguns personagens. Você consegue resgatar na sua memória, até no dia a dia do consultório mesmo, algum personagem, digamos, algum paciente que tem essa evolução, que tomou consciência, que queria envelhecer sem dor, e aí, poxa, essa pessoa aqui que eu lembro que aconteceu, conseguiu ter um ganho, uma evolução para se preparar para a fase, né, da terceira idade, da velhice. Eu não vou ficar falando porque eu quero que as pessoas... Nomes, mas sem nomes. Sem nomes, e que eu quero que as pessoas também busquem isso no livro, né? Mas, assim, aconteceu e tem um quadro bem específico ali. Mas uma coisa que eu acho interessante quando você fala isso é porque é muito interessante nesse livro que eu não trago somente, exclusivamente ações médicas, ou seja, ações que passaram dentro do meu consultório, dentro do centro cirúrgico, não. Eu trago algumas coisas da minha infância, adolescência. É muito engraçado que eu sempre gostei de conversar. Eu sempre gostei de conversar com os mais velhos. Eu sempre gostei disso. Então, eu nunca fui uma criança velha, também não era isso, nem um adolescente velho, mas a galera... Eu ficava conversando com a avó da minha namorada, eu gostava, eu sempre gostei de aprender. E ali tem exatamente trazer isso. Tem algumas passagens em relação a isso, porque eu acho super interessante, porque foram aprendizados que eu tive. Esses aprendizados puramente experiências, mas experiências essas que foram depois melhoradas dentro dos conceitos médicos, do que fazer, de como fazer. Então, existe sim, tem dois grandes personagens aí em que a gente viu uma preocupação maior em relação a isso. E que é um caso, uma preocupação que sempre me chama muito atenção, e eu me lembro muito desse caso específico, foi a filha estava para ter neném, ela está para ser avó, e tem um problema de coluna, uma hérnia de disco. Quantos tem hérnia de disco no mundo, no país, enfim? Acho que quase todos nós temos uma protusãozinha, uma pequena hérnia de disco ali. E que com o passar do tempo, da idade, ganhou um pouco mais de peso, ficou um pouco menos funcional em relação aos exercícios, foi deixando de lado, mas aí a filha engravidou. Foi uma felicidade e tudo mais, só que bateu na cabeça dela o seguinte: opa, quem vai dar esse suporte inicial à minha filha sou eu, mas o médico falou que eu não posso pegar peso. Eu não vou... Como é que vai ser para eu ficar com o meu neto no colo? E aí bateu uma angústia, bateu uma ansiedade, bateu uma dificuldade disso. Como é que vai ser feito isso? E aí veio procurar ajuda médica. E realmente, se não tivesse
realizado, tivesse sido feito um trabalho todo de preparação, dificilmente, pela gravidade, pelo nível que estava aquela hérnia de disco e tudo mais, ela não conseguiria aproveitar o netinho, a gravidez, a gestação, o nascimento do neto ali de maneira mais próxima. Ela não iria contribuir com a filha dela. E isso trouxe um processo de ansiedade, de expectativa muito grande para ela. E eu me lembro muito bem disso, porque aí a gente fez todo um trabalho de preparação, né? Aí teve que mudar hábitos da alimentação, exercício, entrar com exercício de maneira mais forte, porque na verdade, o exercício e a alimentação vão ser as bases de um envelhecimento mais saudável. Isso aí é fato, não é tomando remédio. Então, se engana quem acha que com mais remédios você vai ter um envelhecimento melhor. Não. O remédio tem um papel importantíssimo, a gente pode até comentar daqui a pouco sobre o aumento da longevidade. Isso é fundamental, isso é notório, isso é um fato, não há discussão, mas não são os remédios que vão te fazer ser melhor funcional. Não, de verdade não vão ser eles. E a partir do momento que teve essa mudança, a gente conseguiu chegar num momento legal na gestação. Ela conseguiu desempenhar. E aí eu me lembro que isso é uma paciente que já está comigo há muito tempo. O aniversário de 5 anos dela, da netinha, ela falou: olha, eu acho que eu cumpri o meu papel com excelência, porque agora ele está correndo, está dando cambalhota, agora ficou muito mais fácil. São só algumas comidinhas, são só alguns coisas rápidas que a gente tem, mas não tem o colo, não tem, mas mesmo assim... suporte todo. Exatamente, mesmo assim a gente ainda requer estar fazendo algumas funções, porque vem a fase do abaixar e levantar. Então, são muitas coisas que aparecem na nossa cabeça, na cabeça de quem está envelhecendo principalmente, que a gente não tem ideia até o momento que chega ali a hora que está pronto para acontecer. Então, eu vou entrar numa polêmica, de certa forma. A gente pode afirmar, sim, é possível envelhecer sem dor? E se sim, o que a população, no geral, faz de errado? Porque, assim, eu digo envelhecer sem dor sem os remédios que a gente está falando. Muitas vezes é uma forma de maquiar o que a gente sente. Mas é possível sim ou não? E se sim, o que todo mundo faz de errado? Porque volta e meia a gente vê, até lá nos 50 mais, 40 mais, não estou dizendo 65, 70 não. O meu joelho, minhas costas. Então, ao redor dessa polêmica, o que você me diz? Sim, é possível. É muito difícil? É muito difícil, né? Então, aquilo que eu falei no início, o envelhecimento sem dor, o título é exatamente para chamar a população para esse questionamento, mas é possível sim a gente envelhecer sem dor a partir do momento que a gente tem esses dois pilares na nossa organização, que é uma alimentação melhor e uma base funcional de exercícios constante, né, regular. O grande problema, eu acho, do envelhecimento mais funcional são as oscilações que a gente tem ao longo da nossa vida. Então, de maneira mais técnica falando, né? Então, a gente oscila muito em bons momentos de hábitos alimentares e maus momentos de hábitos alimentares. A mesma coisa se dá em relação a exercício. Momentos maravilhosos de exercícios e outros momentos horríveis. E esse sobe e desce, esse gráfico, essa variação, essa amplitude que vai se dar de variação que vai ser diretamente proporcional ao nosso impacto mais para frente, quando a gente envelhecer. Então, o que eu poderia dizer hoje, como uma dica maior para você realmente conseguir chegar ao envelhecimento sem dor, é você ter uma regularidade dentro desses hábitos. Tanto no hábito alimentar, quanto no hábito de exercício. E isso a gente tem que trazer agora, entendeu? Então, assim,
é importante e também não pensar aquela história, poxa, eu já tô com 50, nunca fiz exercício, nunca comi direito, agora então que eu não vou fazer, eu tô enrolado mesmo. Não pense dessa maneira que o resultado não vai ser legal. Então, essa não é a maneira correta de você organizar os seus pensamentos, organizar os seus objetivos. Mas a ideia é, você com 40 a mais, você tem que pensar que da agora para frente não dá para errar tanto. Essa aqui é a ideia. Ninguém acerta 100%. Então ninguém tem um deslize com mais carboidrato, com mais besterol de noite, um doce. Ninguém fica um tempo, eu tô cansado. Mas que você tenha esse processo cada vez menor na sua vida e que você tenha uma regularidade. Então, funcionalidade na terceira idade se dá por regularidade de movimento, regularidade de exercício. Antigamente, a gente tinha uma ideia, quando eu falo a gente, os profissionais da área da saúde, principalmente relacionado à questão osteoarticular, que o repouso curava. Então, você tinha um trauma, para de fazer isso. Você faz isso, não dá mais para você... jogar bola, não dá mais para você jogar tênis, não dá mais para você... Então, até mesmo na minha opinião, não é uma questão com dados científicos, na minha opinião, as especializações em medicina do esporte, enfim, vieram exatamente para poder preencher que, olha, calma, não é assim. Com certas adaptações, certos movimentos, você consegue executar o que você está fazendo de uma maneira não tão intensa, mas que te dê ainda prazer. É isso que a gente tem que entender na nossa terceira idade. Então, o que a gente tem que pensar é que dá para fazer de tudo, desde que a gente mantenha uma regularidade em alguns hábitos importantes de alimentação e de exercício. E uma outra coisa, de novo, trazendo, porque eu não tenho como, mesmo não sendo o especialista na área, mas eu não tenho como trazer, é tentar administrar melhor um pouquinho a questão dos nossos problemas psicossociais que vão acontecer ao longo da nossa vida, e daí a importância dos psicólogos, dos terapeutas, dos psiquiatras, para poderem também dar um suporte em relação a um suporte mental que vai ser importantíssimo na questão do nosso envelhecimento. Então, a dica do envelhecer sem dor é ter uma cabeça melhor, comer um pouco melhor e ser ativo, fazer uma atividade, entendeu? Mesmo que você não possa fazer a atividade X que você sempre amou, vá para Y, mas faça. Ficar parado não é a resposta. Já não deve ser entendido isso hoje como uma maneira de proteção. Não. Você tem o seu processo de repouso ou de recuperação de uma lesão, mas que muitas vezes essa recuperação de lesão ela é de forma ativa. A gente vê... a gente pode trazer até a questão dos atletas. Exato. Eles se recuperam treinando. Então você vê hoje movimentos, você vê aí, por exemplo, a Graciane Barbosa, que teve uma lesão importante, aí teve uma cirurgia, ela não está parada. Ela está movimentando a outra perna, por que da importância dela estar fazendo uma recuperação, fazer exercício no outro membro e também está movimentando devagarinho o membro operado. Por quê? Para não perder massa muscular. É por uma questão puramente de estética? Não. É por uma questão mesmo de recuperação. Então isso a gente tem que encarar isso também na nossa terceira idade, pensar nisso. Se algumas atividades forem levadas ali com certas limitações, é óbvio que é mais difícil. Vamos criar de novo a polêmica, né? É mais difícil o idoso estar no crossfit. O pessoal do crossfit, claro que pode. Não, calma, não estou dizendo que não possa. Mas é mais difícil, tem suas limitações, enfim. Mas se não der para fazer o crossfit por uma incapacitação X, Y, Z, do joelho, coluna, ombro, mas que possa estar dentro de uma sala de musculação. Você está entendendo? Se não puder numa sala de musculação, que possa estar dentro de uma hidroginástica, dentro de uma atividade funcional, mas que tenha que se movimentar.
Dentro dessa experiência de profissional como ortopedista, a gente pode dizer que a dorzinha do 40 mais vira um grande problema numa articulação no 60 mais, vira não sei, uma questão no osso. Isso é evolução ou não, é uma dorzinha, vai passar, passa e a pessoa não trata? Como é que fica essa experiência? Ô, Samantha, você tocou aí num ponto muito importante. Por quê? Eu sempre costumo falar que nada acontece por acaso, né? O nosso corpo, ele dá sinais. A gente já falou sobre isso em episódios anteriores. Então, o nosso corpo, ele dá sinais. E no 40 mais ele vai dar alguns sinais. Então, ele vai dar alguns sinais. Então, esses sinais tem que é aquela história. Se você observa isso e você procura uma ação para tentar diminuir, beleza. Mas, geralmente, nos 40 a mais, o que acontece? Isso tem um sinalzinho ali. Vamos falar do joelho, por exemplo. Então, o joelho com uma artrose. Tirando alguns problemas específicos, autoimunes, enfim, a gente tem o início da manifestação ali de uma osteoartrite, de uma artrose. Ele dá alguns sinais. O joelho incha de vez em quando. Mas eu peguei um pouco mais pesado na academia e aí o joelho inchou. Poxa, legal. Se você não fizer nada, e olha que eu tô falando, hein? Se você não for um médico, se você não procurar um fisioterapeuta, se você não tomar... Esse joelho daqui a umas 2, 3, um mês, ele vai se autorresolver. Aquele edema vai ser drenado, na maioria das vezes. Pelo amor de Deus, eu não estou mandando não procurar ajuda médica. Mas na maioria das vezes, você com 30 e poucos, 40, isso vai se resolver. Só que o que aconteceu nesse momento ali? Você perdeu uma grande oportunidade de você entender se tem alguma coisa que começa a acontecer de forma errada. Se já tem aí uma condropatia, se já tem um desgaste articular da patela, da cartilagem patelar, será que está acontecendo? Se tem um atrito maior, se essa patela está um pouco mais superiorizada, lateralizada, o que está acontecendo? Então você perdeu esse momento. Vida que segue. E aí começa a observar que os episódios vão acontecer com uma maior frequência, com menor tempo. Talvez maior intensidade? Maior intensidade. Aí vem a hora que você vai empurrando, mas tem um momento que você sente dor, incapacidade funcional, deixa de fazer uma ou duas atividades que você gosta. Aí você procura. Ali você já está numa fase moderada. Então, trazendo para a tua pergunta, é exatamente isso. Ela apresenta sinais, você tem que entender esses sinais e buscar ajuda. Buscar auxílio, para você poder entender se aquilo foi um evento casual, uma coisa que aconteceu, mas que não tem nenhum dano, nenhuma alteração estrutural no momento, que precisa de intervenção ali para você poder resolver. E até mesmo orientação. Porque se você começa a orientar isso de uma maneira melhor, se você começa ali orientar isso de uma maneira, de organizar isso, às vezes com uma suplementação articular, né? E aí hoje a gente tem várias suplementações, o colágeno tipo 2, a cúrcuma, o ácido hialurônico oral, o ácido hialurônico injetável, intraarticular. Se você já começa a ter essas atitudes, você já começa a entender e começa a diminuir os danos desse processo. Porque, falando de uma maneira mais osteoarticular, o que vai gerar problema são duas coisas principais: inflamação e não correção biomecânica do problema. Você está entendendo? Então, a partir do momento que você não ajusta a biomecânica e a partir do momento que você não freia os processos de repetição dessa inflamação, a coisa se dá. Então, por exemplo, se você tem uma lesão do ligamento cruzado anterior, né? Você teve uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho. Se você não opera, o seu joelho tem uma instabilidade.
Ele vai ficar roçando para lá e para cá. Vai gerar inflamação com a maior parte do tempo. Esse processo inflamatório vai desgastar, vai degradar a cartilagem. Daqui a pouco você está com 2 problemas. Você está com um problema da lesão do cruzado e uma artrose por desgaste, por instabilidade. Então, é necessário você fazer o quê? Corrigir, intervir. E muitas vezes a gente vai fazendo o quê? Vai deixando passar. Porque com 40 a mais, você ainda tem um nível de massa muscular legal, que vai conseguir dar o suporte. E com o passar do tempo, a gente vai entrar numa coisa chamada, que a gente já conversou, sarcopenia, e isso vai gerar um custo maior. A perda da massa óssea. De massa muscular e também a perda de massa óssea, que vão piorar o nosso quadro, que vão deixar o nosso quadro de uma maneira mais grave. Isso principalmente na mulher, viu? Por que na mulher? Porque a mulher, eu sempre brinco, que é uma espécie diferente, em todos os sentidos. E eu brinco isso porque ela sofre variações hormonais ao longo da vida dela de uma maneira muito intensa. Então você vai ter menopausa, pós-menopausa. Então, falando da terceira idade, a gente vai ter pós-menopausa uma sarcopenia, uma perda de massa muscular muito grande. A gente vai ter uma perda óssea na maioria das vezes, uma osteopenia, uma osteoporose, em que isso vai impactar na nossa funcionalidade, tá? Você até acabou de meio que responder metade da minha próxima pergunta, que seria: quais os erros, então, que a gente tem, a população no geral, no não cuidado com as articulações, com a saúde óssea no geral? Olha, a gente acabou de falar essa questão do ignorar os primeiros sinais. Tem mais algum que seja muito problemático nesse sentido? Eu acho que o ignorar os sinais, eles vão dizer muito em relação à consequência, mas eu acho que o maior erro que a gente tem, se poderia pensar dessa forma, é o sedentarismo e o sobrepeso, né? A gente não dar atenção para isso, sabe, Samantha? A gente tem que dar atenção para isso. Então, não é só dar atenção quando isso gerar sinais. Eu acho que agora a gente fecha a tua pergunta. Não é só dar atenção para isso quando a obesidade, o sobrepeso manifestar sinais. É a gente entender isso e tratar isso. Por quê? É fato que com 40 a mais, 50, até 50 a mais, muitas vezes o sedentarismo e a obesidade, o sobrepeso não manifestam muitas coisas, não manifestam muitos problemas. Então você vê o camarada que está mais gordinho e tudo mais, mas ele não tem ainda um diabetes, ele não tem nenhum problema cardíaco ali no momento. Ele faz... eu não quero fazer exercício, eu estou fazendo minhas coisas bem, estou indo trabalhar, volto, enfim, dentro da cabeça dele. E não se dá atenção para isso. Então eu acho que é começar a dar atenção para isso. E dar atenção para isso, infelizmente, é você mudar isso dentro da sua cabeça, de você realmente querer. E olha, com esse tempo que eu tenho, ninguém faz nada se não acredita. Você está entendendo? Você não toma nenhuma atitude se você não acredita. E é importante acreditar. E aí, trazendo para o livro, eu acho que o livro traz essa ferramenta. Porque ele não é um livro, de novo, mediquês, técnico, mas ele traz momentos e slicezinhos ali de insights técnicos em relação a envelhecimento populacional, ao sobrepeso, a questão da alimentação, a questão dos exercícios, a questão do sono, da importância de ter um sono um pouco melhor, principalmente quando a gente vai passando, chegando aí nos 50 a mais. Então, isso é importante que a gente tome um olhar investigativo, que a gente comece a pensar sobre isso, para que a gente tome uma atitude e mude. Mesmo que não se demonstre, não se mostre os sinais
por conta dessas alterações. Falando agora dessa parte nova da fase do escritor, eu quero saber como é que foi organizar o processo de organizar as ideias, de botar a escrita no papel, conciliando isso como médico, como pai, como esposo, sem deixar de criar memórias e não negociando, principalmente com a Duda, que a gente sabe que está sempre presente ali. Como é que foi esse processo? Então, isso daí, a gente esteve até num evento agora, e uma amiga nossa, do nosso dia a dia, também é médica, falou assim, eu quero saber como é que você arruma tempo para você fazer isso. Porque alguma coisa aí não está se encaixando. Não, e realmente, o que acontece? Nesse momento... É importante dormir, a gente sabe. Então, aí eu falo, nesse momento, quem é que ficou com uma parcela aí menor? O sono. E eu digo que, assim, a minha maior companheira disso tudo é a Lili. A Lili é a única que não me larga, porque que me acompanha, a Lili, para quem não sabe, é a minha cachorra. Então, a minha cadelinha, a minha Shih Tzu, que fica comigo ali na madrugada, de noite. É a única que não larga do meu pé ali, fica ali comigo o tempo todo. Porque a matemática é muito clara, né? A matemática não é a biologia, né? A matemática é precisa. A gente tem 24 horas. A gente trabalha boa parte do dia. Quando a gente não trabalha, quando a gente chega do trabalho, tem a filha, tem a esposa para dar atenção. O que a gente tem que fazer? Esperar eles dormirem. A tática é muito simples, entendeu? A dica é muito simples, esperar eles dormirem. E aí, quando dormir, você dá ação nisso. Então, sem dúvida nenhuma, não foi uma tarefa simples, mas foi necessário tirar da parcela do sono. Então, houve menos sono. E aí o pessoal que me acompanha já vai fazer, mas e aí de manhã cedo acorda para fazer exercício? É exatamente esse negócio. Enfim, isso foi um momento. Não oriento isso a ser feito de maneira contínua, de longo prazo, mas quem sofreu foi o sono. O sono sofreu. E é aquilo que a gente conversou no início. Era o momento da gente conseguir fechar isso, ajeitar isso, organizar, senão as coisas já vão ficando dentro da gaveta e você começa a ter menos coragem ainda maior de não tirar aquilo ali e a coisa não acontece. E agora, qual é a reação que você espera quando um leitor leigo, uma pessoa que não entende nada de medicina, acabar de ler o seu livro? Qual é a reação que você espera deles? Isso é muito legal você perguntar isso, por quê? Então, a minha expectativa, né? A minha expectativa, primeiro, é gostar do que leu, entender o que leu, mas a minha maior expectativa é trazer para esse leitor, trazer para essa pessoa o questionamento. Será que é possível envelhecer sem dor? E para aquela pessoa que já está na terceira idade, entender algumas coisas que possam mudar para que tenham uma melhor qualidade de vida, ou que estejam fazendo errado, ou da maneira não mais tão certa, entendeu? Então, essa é a minha maior expectativa. De novo, vou voltar, eu estou batendo muito hoje aqui nisso, mas o título é um título exatamente para chamar para um questionamento. Envelhecimento sem dor, envelhecendo sem dor. Então, é possível envelhecer sem dor? Existe isso? Como fazer? Então, esse talvez seja a minha maior expectativa, além da pessoa gostar, claro, do livro, é de entender que o que está acontecendo, trazer para esse questionamento e o que a gente pode estar fazendo para mudar, para melhorar o nosso envelhecimento. E como e onde a gente pode comprar o livro? Isso é muito legal. O livro vai ser lançado por agora, né? A gente vai estar lançando aí provavelmente no mês de novembro. E vai ser de uma maneira bem tranquila. No Instagram vai ter um link, o famoso clica aqui no link, e vai abrir ali do formato digital. E eu tenho uma surpresinha de Natal, de final de ano, que eu acho que tem tudo a ver, que vai ser um e-book em que a gente está finalizando ele, que provavelmente vem com o tema na prática da osteoporose ou saúde óssea, né? Então, na verdade, a gente vai ter 2 produtos, né? Vai ter o livro, em que você vai acessar do formato digital,
atrelado a ele um e-book de saúde óssea, na prática com osteoporose. Enfim, estamos organizando isso ainda melhor, essa questão do título, mas vai ser isso. Então, vamos ter 2 temas que são totalmente interligados, né? A saúde óssea do envelhecimento e a questão do livro do Envelhecendo Sem Dor. Então, como que vai comprar? Vai clicar, vai entrar lá no meu Instagram, vai clicar lá no linkzinho que vai estar aparecendo ou no vídeo ou na bio, e a compra vai ser direta, e aí você já pode estar lendo e estar acessando lá. E a questão do livro físico? Se alguém quiser adquirir essa versão aqui física, tem a possibilidade também? Então, tem a possibilidade também. O livro físico, ele vai ser disponibilizado na Livraria da Travessa, que você vai poder estar comprando o livro físico. Mas lembrando e reforçando que, de forma acessível, rápida, a gente vai ter ele no formato digital, atrelado ao e-book de saúde óssea, no link da bio lá do meu Instagram. Então, de maneira rápida, você consegue acessar ele digital, ler no seu computador, no seu telefone, no seu tablet, enfim. Maneira rápida e com brinde. Rápida e com brinde. Importante reforçar isso. A parte física vem só o livro. E aí, o livro físico, ele vai ser disponibilizado na Livraria da Travessa. Vai estar disponível lá para compra a partir mais ou menos do mês de novembro, meados de novembro, a partir da segunda quinzena de novembro, de maneira mais precisa. Para finalizar essa fase do escritor, pensando no futuro, existe alguns projetos, existe alguma coisa em mente que você já pense em colocar no papel como outro livro? Ou então algum outro projeto com um tema relacionado a esse tema? Você me prometeu que a gente não ia falar. Você me enganou aqui. Conta um segredinho. Então, o que a gente vai... Na verdade, o Envelhecendo Sem Dor, ele vem já empurrando um projeto lá na frente maior, né, de um novo livro. Então, sem dúvida nenhuma, vai ter um novo livro. Não vai ser por agora. Agora, o objetivo todo, o direcionamento todo, o foco de energias é para o Envelhecendo Sem Dor, mas ele traz um desejo de um livro que é muito esperado, que vai ser também que vai ter muito sucesso, se Deus quiser, que faz parte do meu dia a dia, do meu podcast, que é sobre não negociar memórias. Mas eu vou trazer toda a experiência dessa minha nova fase eu tenho até vergonha de falar isso, de leitor. Eu não sei se eu posso de leitor, não, de escritor, de me qualificar como escritor, meu primeiro livro aí, mas eu vou trazer toda essa experiência de escritor para esse novo projeto lá na frente, que vai ter vai ser todo mundo comunicado, e eu acho que vai ser bem legal também. Vamos ficar esperando, ansiosos por esse momento. Assim seja. A gente está chegando ao final de mais um Pode Negociar. Eu quero convidar você a comprar, conhecer, ler e aproveitar todas as dicas que tem aqui dentro para continuar criando memórias de forma saudável até o final da vida. Então, agradecendo a sua audiência, a você ter assistido até aqui. Lembrando também de se inscrever no canal para não perder nenhum episódio e dando tchau, tchau, até o próximo. Até o próximo. Comprem o livro. Acho que a gente está chegando agora no final do ano. Vai ser um bom presente de Natal para a mamãe, para a titia, para o titio, para o vovô. E espero que vocês gostem. Podem se comunicar mandando mensagens lá no Instagram. A gente tenta fazer o possível para responder. E espero que gostem do livro Envelhecendo Sem Dor. Até o próximo episódio.